Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o Supremo rejeita um pedido para a retirada de símbolos religiosos de prédios públicos. Um julgamento que ocorreu no plenário virtual, em que os ministros, por unanimidade, julgaram que a presença desses símbolos não viola o princípio da laicidade do Estado, nem interfere na liberdade de crença das pessoas que dependem, por exemplo, de decisões desses órgãos públicos ou do atendimento desses órgãos públicos, nem a neutralidade estatal. Os símbolos seriam, na visão dos ministros e pela sua unanimidade, a demonstração de uma tradição cultural do país que também estaria presente, por exemplo, nos feriados nacionais, nomes de rua, isso foi mencionado em alguns votos dos ministros do tribunal. Esse processo, por sinal, relatado pelo ministro Cristiano Zanin, que decidiu levar o caso para o virtual. E esse processo começou a partir de uma representação feita por um cidadão à Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Ele contestava a presença de um crucifixo no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A tese firmada pelo Supremo no julgamento desse caso, tese de repercussão geral, a tese um pouco extensa, mas a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Essa foi a tese aprovada pelos ministros do Supremo. E nós aqui, no Sem Precedentes, vamos discutir e complexizar um pouco esse caso. Decisão já tomada, mas Diego Werneck e Juliana Cesário Alvim estão cheios de opiniões, objeções, críticas. Não é por conta do mérito, imagino eu, mas um pouco sobre os argumentos que foram usados ou deixados de serem usados pelos ministros nesse julgamento. Aparentemente, e essa decisão unânime, né, Diego, no plenário virtual, pode passar a ideia de que nós estávamos diante de um caso muito simples e sem muitas nuances, né, assim, quase uma coisa burocrática para resolver. Então, eu queria começar te ouvindo sobre isso, sobre se era um caso realmente tão simples assim e sem muitas coisas a serem debatidas por um tribunal como o Supremo Tribunal Federal. Olá, Felipe. Olá, Juliana. Bom, esse é um problema complicado e seria complicado em qualquer jurisdição, né? Em qualquer sistema de controle de constitucionalidade. Esse é um tema que, quando aparece, leva a discussões com nuance e a resultados diferentes em vários países, como o próprio Supremo, os próprios ministros do Supremo observam em vários dos seus votos, né? Você tem uma decisão muito diferente do Tribunal Constitucional da Alemanha em relação à Corte Europeia de Direitos Humanos, né? Só olhando mais ou menos o mesmo caso, o mesmo tipo de caso, chegam a conclusões diferentes. Só eu queria começar colocando essa premissa de que esse é um problema delicado mesmo, porque ele envolve você atribuir, digamos assim, sentidos e pesos diferentes às manifestações em sistemas diferentes, com tradições diferentes, né? Além de tudo, tem modelos constitucionais diferentes. E uma coisa que os ministros insistem muito, e que eles não estão errados, é que a Constituição brasileira tem opções particulares, peculiares, em relação a essa relação entre religião e Estado. Sem dúvida, ela não é uma Constituição hostil à religião. Isso é uma coisa que todos os ministros concordam. Afinal, temos um dispositivo dizendo que vai haver ensino religioso, ainda que de matrícula facultativa, caso que eles citam várias vezes. Então, tudo isso é verdade em tese. É verdade em tese que isso é um problema recorrente da jurisdição constitucional em vários países, que gera respostas diferentes, que exige aí um balanceamento delicado de considerações de ordem diferente, incluindo interpretações da história e do que aquela Constituição decidiu em termos de como lidar com essa história. Tudo isso é verdade em tese. O problema é que, se você for ver, todos esses casos que eles citam são casos em que, de fato, há um exame denso das circunstâncias da manifestação religiosa em prédios públicos que está sendo analisada, né? Coisa que a gente não vê nessa decisão, na minha avaliação.
Então, é uma decisão que os ministros todos apresentaram seus votos, discutem em detalhes coisas abstratas, discutem em detalhes a história brasileira com relação a esse tema, se discutem bem ou não é outra coisa, mas eu acho que tem lá um esforço de investir páginas e páginas em mostrar como será regulado em diferentes constituições, vários exemplos de como que o catolicismo moldou diversos aspectos da sociedade brasileira. O que falta é a discussão concreta do problema do crucifixo nos prédios públicos, por exemplo, para saber como são esses crucifixos, né? Que espaço que é determinado. A gente está falando de crucifixos que já estão aí há décadas nesses prédios, ou que foram colocados semana passada, por exemplo. Como é que fica daqui para frente, né? Novos prédios públicos sendo construídos, você pode então colocar o crucifixo do zero? Isso é muito diferente de dizer que você tem que respeitar uma tradição, que você tem que respeitar coisas que já estão aí há muito tempo. E em particular, eu concluiria essa primeira rodada, né, apontando dois pontos sobre essa falta de atenção ao que é o problema concreto. Né? Eu não sei que crucifixos estão no estado de São Paulo, na ação que levou aí ao Ministério Público a ajuizar a ação civil pública, né, que chegou ao Supremo em grau recursal, mas eu não sei que crucifixos são esses, né? Onde eles estão dispostos exatamente, que tipo de crucifixo é. Temos crucifixos com a figura de Jesus Cristo, que estão mais associados ao catolicismo e talvez, né, à igreja ortodoxa, mas várias denominações evangélicas usam crucifixo sem esse símbolo. O único ministro que menciona essa diferença para dizer que ele não acha que ela tem peso é o ministro André Mendonça, mas os outros passam por cima disso, né? Como se cristianismo, catolicismo fosse, no fundo, tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, isso é um problema. Outro problema, eu acho que é a dimensão temporal, né? Porque esse era um caso que uma posição possível era você dizer: a gente não vai querer fazer uma devassa em todas as regras e instituições e nomes de rua e obras. Né? Um revisionismo. Então, por exemplo, né, o ministro Gilmar Mendes, não é a primeira vez que ele recorre a esse argumento ad terrorem, então vamos ter que tirar o Cristo Redentor, vamos ter que demolir o Cristo Redentor. Não precisa. Você pode reconhecer que ali tem uma coisa que os benefícios, né, de você tentar encrencar com o Cristo Redentor são muito pequenos, tendo em vista a sua estabilidade na sociedade brasileira como uma obra artística. Agora, outra coisa é saber o que essa decisão do Supremo significa para o futuro. E aí, eu insistiria num ponto que eu acho que os ministros não tocam, que é a ausência de norma jurídica autorizando os tribunais, os prédios públicos a colocarem esse símbolo, né? Porque eu, pelo menos, não vi sendo discutido no caso. Uma coisa é você dizer que você pedir para o Supremo se pronunciar sobre uma lei do Estado de São Paulo ou uma lei federal que diz: em prédios públicos poderá ser instalado um símbolo religioso que tem essas características, essas dimensões. Não são 5 metros de crucifixo, é um crucifixo de tamanho razoável. Né? Uma coisa é eu pedir para o Supremo dizer: é constitucional isso? Outra coisa é o Supremo se pronunciar em tese sobre símbolos religiosos não ofendem e saber que símbolos são esses, sem estar autorizado em lei, que eu acho que é um problema. Então, eu acho que é um caso que passa tão distante dos detalhes que seriam importantes e que tornam essa questão difícil em muitos países, que me parece uma decisão ruim nesse sentido. Juliana, queria te ouvir também sobre isso. A gente já vinha conversando antes de iniciarmos, né? Um pouco sobre esses pontos que o Diego mencionou, sobre a falta de profundidade, de aprofundamento dos ministros. Também queria ouvir suas ressalvas sobre isso. Oi, Felipe, Diego. Pois é, a decisão é muito complicada, né? Acho que falta de densidade e falta de rigor. Parece que são vários argumentos que são jogados ou colocados ali sem um menor escrutínio, como o Diego falou, ao caso concreto, mas também com relação aos precedentes do Supremo, mesmo quando eles citam jurisprudência estrangeira. Assim, é um grande apanhado de coisas que, se você espremer, não se sustenta. Então, eu vou começar chamando a atenção pelo principal argumento do voto vencedor, né, do relator
que é o voto do ministro Zanin, que está baseado na tradição cultural. Quer dizer, é um argumento muito problemático, né? Muito problemático. Inclusive, o próprio Supremo já se posicionou contra isso, se a gente for pensar, por exemplo, na questão da vaquejada, né? A tradição cultural, ela não é um trunfo que vai afastar qualquer outro direito que esteja colocado. E a própria versão do que é essa tradição cultural, ela tem que ser vista de uma maneira crítica, né? A ministra Carmen Lúcia, ela vai endossar esse argumento e vai citar também a proteção ao patrimônio cultural na Constituição e o dispositivo que fala o acesso amplo às fontes da cultura nacional, inclusive cultura popular, indígena e afro-brasileira. Acho que, na verdade, isso daí aponta no sentido contrário do que eles estão dizendo, né? Se você for ler o voto do ministro Zanin, parece uma exaltação do catolicismo e da influência portuguesa. E quando você vê esse dispositivo, ele sugere exatamente o contrário, que é um questionamento, né, uma abordagem crítica, plural e inclusiva dessa tradição cultural. Então, se você falar simplesmente é uma tradição cultural, você não deixa espaço nenhum para transformação, porque no limite a gente vai pensar que a desigualdade é uma tradição cultural brasileira, o racismo é uma tradição cultural brasileira, quer dizer, não faz nenhum sentido esse argumento por si só, né? Desconsiderando, primeiro, as versões de tradição cultural e também eventuais interesses contrapostos. Então, acho que esse é um ponto importante. Um segundo ponto tem a ver com o que o Diego já apontou, né, a falta de distinção entre as situações. Então, o ministro Dino vai falar, e as grandes festas tradicionais, os feriados, a festa do Ciro? Claro que isso, né, envolve questões relevantes e que apresenta diferenças com relação a essa situação, mas nada disso é aprofundado. Então, são vários elementos que são colocados juntos, inclusive precedentes. E aí começa uma citação de precedentes que vai de ensino religioso, a união homoafetiva, a células-tronco, a acomodação razoável, né, possibilidade de realização de concurso público em dias alternativos, como se todos esses casos, porque envolvem alguma dimensão de religião, se aplicassem a essa questão que está sendo discutida, quando, na verdade, me parece que o caso que mais se adeque ao que está sendo discutido aqui é o caso em que o Supremo entendeu inconstitucional a obrigatoriedade de Bíblia em escola, né, em biblioteca em escola. Então, esse caso, a meu ver, ele deveria ter sido usado como precedente e, eventualmente, qualquer tipo de distinção ser feita com relação a ele. O ministro Zanin chega a citar esse precedente, para ser justo aqui com o voto do ministro, mas ele supera muito facilmente esse precedente, dizendo, vou fazendo um distinguishing, o caso aqui envolve uma dimensão histórico-cultural marcante. Não acho que isso seja suficiente, né? Não acho que isso seja suficiente para afastar o precedente que é o mais próximo, né? Que é um espaço público, que é o privilégio de uma religião específica, etc. Muito mais do que esses outros casos em que ou envolve a religião a partir de uma outra perspectiva, não de reforço à religião hegemônica, mas de inclusão, né? E de diversidade, como é o caso da acomodação razoável para concurso público ou a flexibilização da lei sobre sacrifício de animais com relação a religiões de matriz africana. São casos que, para mim, são completamente diferentes e, na verdade, apontam na direção contrária dessa solução que o Supremo está chegando nesse caso dos crucifixos. E em outros votos a gente vê, né, uma retórica assim, o Estado deve respeitar todas as confissões religiosas, não deve ser contra a religião, mas não está em discussão isso aqui, né? Então parece que assim, é um apanhado de um monte de argumento jogado para reforçar um ponto que não tá atrelado à questão específica que está sendo discutida, pelo menos de maneira séria ou de maneira rigorosa. Juliana, deixa eu acrescentar um ponto no que você falou, né? Você mencionou como eles discutem de forma combinada, né, essa separação, relação entre religião e Estado e a liberdade religiosa como um direito individual, né? Em algum momento, alguns ministros dão a entender que você impedir que se coloque o crucifixo viola o direito individual, né? Isso é uma coisa surpreendente para você deixar, ainda que implícito, no seu voto, né? Você dizer, não, se a gente tira esses símbolos religiosos, a gente está tratando como se a Constituição exigisse que a gente, de alguma forma,
se omitisse na proteção positiva a essa liberdade religiosa, na dimensão positiva que existe, que a gente cria as condições para que as pessoas expressem suas crenças. Eu acho que tem essa confusão, aparece em alguns votos, e me parece bastante equivocado você dizer que a dimensão positiva, ou seja, algo que o Estado tem que fazer para proteger a liberdade religiosa, é aceitar que ela vai ter que aparecer em certos espaços públicos, não como manifestação individual, que é o que você falou, não como uma expressão de direito individual, né? Não é a pessoa poder usar um crucifixo para ir trabalhar, né? Não é essa a discussão. É você colocar aquilo num prédio público. E a ausência de lei, novamente, eu acho que esse é um ponto muito, muito sério da decisão. A ausência de lei, a meu ver, reforça o problema de ser uma escolha pessoal dos dirigentes dessa ou daquela instituição, né? Ô, Então, Diego, quem é o... Sim, eu lembro do caso histórico do Supremo, que foi o ministro, se bem me lembro, Thomson Flores, que na saída do Aliomar Balieiro, que tinha colocado atrás, onde a gente vê hoje o plenário e tem o crucifixo, ele tinha colocado aquele quadro dos bandeirantes que está na saída hoje do plenário, porque ele era agnóstico. E aí ele escreve nos seus diários alguma coisa do tipo: o Thompson não vai sossegar enquanto não colocar um Cristo no plenário. E ele fez por conta própria, nem sessão administrativa fez para que é, tivesse aprovação. Foi uma escolha pelos registros da época em que ele decidiu e depois ficou lá dessa maneira. E você está dizendo, sem esse regramento, sim. fica a discricionariedade de quem estiver lá, né? O que claramente viola a impessoalidade, o que claramente é incompatível, ao contrário do que afirmam os ministros. E não é que eles afirmam que esse caso que você descreveu não viola, eles nem falam desse caso, eles nem falam desse tipo de caso. Isso é um problema, porque o que está Uhum. acontecendo é isso. O que está acontecendo, se não tem regra, é que em prédios públicos vai saber como que se chega à decisão de colocar esse crucifixo ou não, Deixa eu né? só fazer essa ponderação, Sim, Diego, que eu disse que faria aqui no nosso chat, eu estava conversando. Só para fazer uma pergunta que talvez seja retórica ou não para vocês dois. Vocês não estão fazendo uma oposição, uma objeção, melhor dizendo, ao mérito, a dizer, olha, da forma como está, pode ser sim uma manifestação cultural, etc. O que me parece que vocês estão fazendo, e aí vocês me corrijam e reajam, o problema é como foi discutido, na superficialidade que foi discutido, e tratando esse como se fosse um problema simplório, problema simples, de fácil solução, dizendo, não, é assim mesmo e acabou. É por aí? Olha, para mim, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que, a princípio, eu estou me opondo ao mérito também, mas estaria aberta a ser convencida. Só que eu não fui convencida nem um pouco pelos argumentos. Então, eu acho que, para mim, são as duas coisas. Eu acho que não foram convincentes, os ministros não foram rigorosos, apesar de algo que a gente comentou aqui. Todos fizeram questão de expedir um voto, né, ainda que muito curto. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso faz um voto muito curto, que é um parágrafo, que eu até achei curioso, porque ele fala: acompanho sem prejuízo eventual de reanálise na matéria do futuro diante de alterações no contexto fático e jurídico. É curioso, porque isso poderia se aplicar a qualquer decisão, né? Eventualmente. Achei interessante ele fazer essa ressalva, mas mesmo assim expedir um voto para falar isso. Mas, enfim, todos os ministros se manifestaram, né? Isso não se refletiu num confronto de ideias mais rigoroso, mais preciso, mais profundo, né? Então, eu estou discordando da forma, né? Mas também eu estou discordando do mérito. Eu acho que, pelos argumentos colocados, não me convence. Me parece um reforço a uma religião hegemônica, né? No sentido contrário até do que sugere a Constituição. eu acho que há situações que, novamente, não foram discutidas em detalhes, mas eu consigo imaginar situações, alguns dos argumentos ad terrorem apresentados pelos ministros, né? Eu reconheceria o mérito de você dizer, não, tem certos símbolos religiosos que não é que eles, em tese, são importantes, né? Eles são concretamente importantes, como, sei lá, a estátua do Cristo Redentor, né? Um determinado feriado religioso. Eu acho que essas coisas poderiam exigir, somadas ao reconhecimento que a Constituição brasileira já prevê diversos pontos de contato com a religião e com o cristianismo em particular, e o catolicismo em particular, mais ainda em alguns casos, mas
eu acho que é possível, então, abrir algum espaço para reconhecer a possibilidade de ser constitucional, regras que protejam essas coisas. Isso eu acho que é uma boa discussão. Eu acho, porém, que prédio público em geral é uma categoria imprestável para essa discussão. Eu acho que seria muito diferente você discutir, né, se pode ter um crucifixo, sei lá, num tribunal no qual ele já existe há décadas e é uma peça que é importante em si, como o caso do Supremo, por exemplo. Acho que essa é uma discussão. Outra coisa é um cartório judicial, onde as pessoas de crenças muito diferentes vão se casar, né? E se casar, né, num instituto que a Constituição brasileira pode até atribuir efeitos civis ao casamento religioso, mas ela não atribui efeitos civis ao casamento cristão, católico, né? Não tem essa especificação. Eu acho que não deveria ter um crucifixo lá. Eu acho que tem chance, sim. Né? Acho que um juiz que está decidindo, um tribunal do júri que está decidindo casos envolvendo, sei, aborto, por exemplo, eu acho complicado. Então, acho que seria importante fazer essa diferenciação. Eu não defenderia... Ficamos sem regra, um pouco é isso, né, Diego? Ficamos sem regra. O que o Supremo fez? O Supremo fez assim, não, faz o símbolo, cria aí, e um dia, nos termos do próprio voto do ministro Barroso, né, se novos fatos, novas coisas, aí a gente revê. Então, eu acho que não resolve muita coisa. Acho que não resolve muita coisa. Tem um problema, desculpe, Ju, tem um problema que me parece o seguinte, né, isso que ele falou, o ministro Barroso, que a Juliana mencionou aqui, né, podendo a realidade fática mudar, olha o risco que nós estamos correndo se deixarmos em aberto. Se por um acaso em algum tribunal coloca-se algum outro tipo de símbolo e alguém contesta, talvez vão ficar no caso a caso, seja uma imagem religiosa, por exemplo, seja uma imagem de outra religião, ou o presidente daquela sessão, daquele momento, quer colocar ao seu lado, na bancada, algum tipo de símbolo religioso. Nós vamos discutir e obrigá-lo a tirar? Eu imagino o problema que isso possa gerar, né, Juliana? Então, eu acho que, na verdade, a gente não ficou sem regra. Eu acho que a gente ficou com uma regra que reforça o status quo, o que está. E talvez ainda abra uma margem para uma situação diferente em que uma religião minoritária se manifeste, o tratamento possa ser considerado outro, né, em razão de mudanças fáticas, o que eu acho muito perigoso. Eu só queria falar um pouquinho, contextualizar um pouco esse caso, acho que na jurisprudência mais ampla do Supremo, né, com relação à religião, porque me parece, analisando essa jurisprudência mais ampla, até numa análise que eu fiz com a professora Tímia Drinoxi, o que a gente observou é que o Supremo combina duas coisas que às vezes entram em tensão, né? Uma abordagem que é muito pró-pluralismo e inclusão. Então, todos esses casos de acomodação razoável, o Supremo tem sido muito deferente, né, a religiões minoritárias, então buscando, de fato, esse pluralismo, que é uma coisa que estava presente já na Constituinte, e, curiosamente, na Constituinte, muito advogada por evangélicos, que tinham um interesse muito grande nessa pluralidade, né, em oposição a uma hegemonia inabalável da Igreja Católica. Então, isso é interessante, já estava lá, mas o Supremo combina isso com algo que também estava, de certa maneira, na Constituinte, que é um reforço à religião hegemônica, o cristianismo e, mais especificamente, o catolicismo. Então, a gente tem, na jurisprudência do Supremo, né, esses casos de acomodação, então, concurso, por exemplo, sacrifício de animais, etc., combinados com casos que expandem a influência da Igreja Católica, ainda que não totalmente de maneira explícita. Por exemplo, os casos que expandem a imunidade tributária das religiões. O mesmo caso de ensino religioso, que são casos que, em tese, são neutros, valem para todas as religiões, mas privilegiam religiões que têm uma certa estrutura e organização, como as religiões mais organizadas, estruturadas historicamente no Brasil, as religiões cristãs e primordialmente, a Igreja Católica. Então, é interessante porque essas duas coisas têm convivido na jurisprudência do Supremo. Até a literatura que estuda, né, liberdade de religião no Brasil, e aqui eu cito a Paula Monteiro, Camila Nicásio e o Juan Marco Vagione, eles falam numa liberdade de religião em deux vitesses, né, em duas velocidades, porque
de alguma maneira você tem essa contradição que está colocada, e de alguma maneira essa contradição ela sufoca as condições de igualdade, porque na verdade com uma das mãos você está privilegiando um certo tipo de religião, né? Então, e aí me chama a atenção que nesse caso isso aparece de maneira muito clara porque os ministros usam os casos de pluralismo, né, os casos de inclusão, para justificar a outra raia que eles correm, que é a raia de reforço a uma religião majoritária, hegemônica, enfim. Então, acho que esse caso exemplifica um pouco isso, né? E eu acho problemático, porque cria uma desequiparação que eu acho me parece bastante complicada. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção também, e aí queria colocar para vocês, é o voto do ministro Fachin, né? O ministro Fachin foi o único que acompanhou com ressalvas, e a ressalva aparece exatamente no último parágrafo. Ele fala que ele se alinha, que nessa posição majoritária que coloca a presença de crucifixo como uma manifestação cultural, não verifica a violação de liberdade de crença, consciência e laicidade estatal, ressaltadas as celebrações e o reconhecimento de culturas diversas e formas diferentes de modo de ser e de estar. Eu fiquei um pouco na dúvida qual seria a consequência dessa ressalva. Quer dizer, nesse sentido, se reivindicasse, bom, ao lado do crucifixo eu também quero colocar outros símbolos religiosos, então isso teria que ser acolhido, né, dentro dessa reconhecimento de culturas diversas. Então, fiquei um pouco me perguntando sobre isso, não sei se vocês entenderam de maneira diferente. Juliana, acho que esse problema da ressalva no plenário virtual, né, a gente já viu outras vezes, né, no caso também, a gente falou de uma ressalva que o ministro Fux fez, no caso envolvendo a suspensão do X no Brasil, né, algumas semanas, e ali acho que o problema parecido é você seguiu na integralidade. O que significa, então, você ter colocado essa ressalva, né, formulada de maneira mais ou menos detalhada? Mas acho que é um problema que, né, talvez se fosse na sessão do plenário síncrono, tivesse discussão sobre isso, né? Um ministro fosse interromper o outro, fosse pedir esclarecimentos, fosse dizer, mas Diego, então... não sei, viu? Desculpe te interromper aqui, mas eu não sei. E aí eu ia fazer essa provocação para você mesmo. A gente já estava falando um pouco aqui antes de começar a gravar, né? O tema é tão delicado, com repercussões, é tão espinhoso, que me parece até que o Supremo quis passar dessa forma pelo assunto, por tudo que a gente está vendo no país. E Pode ser. levar para o plenário virtual parece que é isso também, só vamos deixar isso aqui. Até a Juliana me quebrou as pernas aqui quando eu comecei a falar, né? Antes da gente começar a gravar, eu falei: ah, mas será que não é isso? Aí a Juliana mencionou. Mas todos eles votaram, todos eles fizeram voto escrito e apuseram seus votos. Aqui no plenário virtual, às vezes é só sim e não. Então tinha uma importância que eles estavam dando. Mas aí me parece também, Juliana, que é mais uma coisa assim, ó, querer mostrar que não é contra. Sabe? Isso que eu ia te perguntar, você acha que é um aceno a uma certa audiência? Pois é, eu acho que é, mas é um aceno ruim, né? Assim, não que no mérito os ministros fossem chegar a alguma outra conclusão. Eu duvido que este Supremo vá chegar a alguma outra decisão em relação a isso. Eu duvidaria que chegaria a alguma outra conclusão. Mas é um aceno que não fala muita coisa, né? É um aceno que não muda nada. Não, aí eu estou pensando no que a Juliana falou, que acha que, na verdade, reforça a regra dominante versus não tem regra, né? Eu tentaria juntar as duas coisas, o que a gente estava falando e o que ela está falando. Desculpe de novo, mas imagina se esse Supremo impõe uma regra. Mas ele não precisava. Então, mas essa é a armadilha. Essa é a armadilha. Então, o caso era sobre crucifixo em prédio público. Dá para você dar uma decisão mais focada no que você tem clareza, dizendo, olha, quais crucifixos geraram um problema? Não tem autorização legal? Não tem. Isso já seria, assim, olha que posição minimalista, dizer onde está o ato normativo do tribunal, daquela repartição pública, seja lá o que for, que autorizou o crucifixo. No mínimo, o Supremo poderia e deveria, a meu ver, ter dito, não pode, né, uma pessoa que ocupa uma posição de direção decidir, agora eu vou colocar aqui uma imagem de Cristo, sim, porque eu acho que isso é a minha crença. Então, eu acho que tinha espaço para uma decisão que, ao mesmo tempo que seria mais minimalista, mais focada em alguma coisa que não é o todo do problema,
seria ainda assim poderosa, seria ainda assim, às vezes, até reconhecendo a possibilidade, se tiver lei, aí tudo bem, mas enfim, eu acho que foi uma oportunidade perdida de fato avançar na discussão sobre esse tema. E eu reforçaria duas coisas que eu acho que também o Supremo vai avançando, falando muito sobre certos temas, mas explicando pouco. Então, um desses temas que eu fico curioso é o preâmbulo, né? O preâmbulo da Constituição brasileira, oficialmente, existe a jurisprudência do Supremo diz, se você vai fazer prova da OAB, concurso público, tiver uma pergunta sobre o preâmbulo tem força normativa, a resposta é não. A resposta é não, porque o Supremo decidiu que não tem força normativa. Se você responder algo diferente disso, você provavelmente vai errar. Mas os ministros usam muito o preâmbulo, apesar de não ter força normativa, chegam num ponto que eu não sei mais o que quer dizer não ter força normativa. Os ministros parecem extrair muitas coisas do preâmbulo. E eu vou chamar a atenção para uma distinção. Uma coisa é você dizer, eu uso o preâmbulo para ler regras que já estão na Constituição. Então, ensino religioso está na Constituição. Eu vou usar o preâmbulo como um vetor hermenêutico, né, como eles diriam, para tentar interpretar o que isso significa. Isso é uma coisa. Só que eu acho que eles já começam a gerar consequências autônomas com base no preâmbulo. Por exemplo, essa, de que pode crucifixo em prédio público. Não está previsto na Constituição isso, não está previsto em lei. E eu acho que o fato da Constituição prever pontos de contato com a religião pode ser lido de maneira oposta que eles leem, que é a Constituição prevê esses pontos de contato. Você não pode sair inventando os seus. Você não pode sair criando além das exceções que a Constituição já criou. É uma leitura possível também. E eu acho que eles estão assim, apostando demais no preâmbulo como se fosse uma coisa que permite você ter uma maleabilidade para aceitar manifestações religiosas no âmbito estatal sem previsão legal, sem estar previsto. Seria como se dissesse o seguinte, exagerando, ainda que não tivesse a previsão constitucional expressa de ensino religioso, né, o fato do preâmbulo falar sobre a proteção de Deus tornaria ok se a lei de diretriz e base da legislação nacional prevesse isso para as escolas. Acho que não seria o caso. Né? Mas a maneira como eles leem o preâmbulo parece ir quase nessa direção, na minha avaliação. Mas esse é um assunto mais arcano aqui de direito constitucional, mas me surpreende esse preâmbulo que não tem força normativa, mas serve para tanta coisa. E outra coisa que eu pontuaria só, acho que tem aqui também um problema recorrente, que é que o Tomás não está aqui no momento, mas ele talvez dissesse algo assim nesse momento, né? Mais uma vez, é o Supremo falando coisas que podem ser verdade em tese, mas não resolvem casos concretos, né? Elas não se segue a conclusão específica para esse caso das proposições gerais que eles estão colocando. Então, uma coisa que não resolve um tipo de caso assim é o simples reconhecimento que a Constituição brasileira não é hostil à religião. Tudo bem, mas isso deixa tantas perguntas em aberto, né? Isso não resolve nada por si só. É um modelo abstrato que a Constituição adota. E enfim, acho que já falei bastante aqui, mas acho que nós falamos mais que os ministros do Supremo. Mais do que os ministros. Eu vou concluir só reforçando esse ponto que me parece a pior leitura possível da decisão do Supremo, mas uma leitura possível. Pessoas com poder em repartições públicas podem agora, de ponte própria, né, dizer eu quero colocar um símbolo religioso aqui, porque um crucifixo expressa a tradição cultural brasileira, então eu não preciso nem de lei, não preciso nada, porque o Supremo disse que pode. E, Diego, se a gente está falando de prédio público, escola também, como é que você compatibiliza isso com a decisão que veda a obrigatoriedade da Bíblia? Como é que você compatibiliza isso com a própria decisão do Supremo sobre ensino confessional, que prevê a possibilidade, né, de além de não ser obrigatório, como está na Constituição, de você ter diversas religiões ali, né, podendo prover ou oferecer o seu ensino específico. Eu acho muito complicado, assim, não sei como se compatibiliza com o quadro mais amplo, até das decisões do Supremo favoráveis a uma dimensão religiosa. E esse caso, Juliana, não é sequer hipotético. Eu mesmo sei de casos de, por exemplo, diretores de escola que querem iniciar a hora cívica, por exemplo, em algumas escolas com uma oração. Uma oração pode ser católica, pode ser qualquer coisa. E isso já gerou problemas, e nós sabemos que é um problema realmente espinhoso. Gente, quero agradecer a vocês. A gente gravou esse
episódio numa quinta-feira, uma exceção, então agradeço vocês encaixarem isso na agenda. Voltamos na próxima semana, talvez, para discutir, vamos ver se o Supremo conclui, já na próxima semana ou não, o julgamento sobre o marco civil da internet. Enquanto nós estamos gravando, o Supremo faz uma nova sessão para começar a julgar o marco civil da internet. Vamos ver se semana que vem será o nosso tema. Gente, muito obrigado e até lá.